Salva de palmas para o Douglas. Bom dia a todos. Bom, a maioria já me conhece, mas como temos pessoas novas aqui, eu vou me apresentar de mais conforme, né? Meu nome é Douglas, eu sou retratista profissional. Temos também a loja Debras lá na Major Mateus, onde nós vendemos artigos fotográficos. E também temos o estúdio, tive a oportunidade aqui de retratar a maioria, não, os mais bonitos, né? Quem ainda não foi, pode entrar nesse grupo também, mas precisa passar lá no estúdio primeiro. Aqui? E para mim é uma imensa alegria estar aqui falando com vocês sobre posicionamento de imagem. Por quê? Porque eu vejo aqui pelo menos uns 30 a 40 empresários. E eu sei aqui que todo mundo está bem de vida, né? Produzindo bastante, ganhando bem. A hora não é barata. E mesmo assim vocês se disporam a estar aqui e a me ouvir nessa manhã. Então, para mim, é uma enorme responsabilidade entregar para vocês algo de muito bom. Porque vocês estão entregando algo de muito bom para mim. O tempo de vocês. Então, eu espero oferecer aquilo que eu tenho de melhor na parte de posicionamento de imagem e contribuir positivamente na vida de vocês. E já começo fazendo uma pergunta. O que vocês conseguem fazer em 2 segundos? E se eu dissesse que em 2 segundos você pode perder uma venda, você pode perder um contrato, e quem sabe você pode perder um amor. Porque o ser humano, de acordo com um estudo realizado, ele demora 2 segundos para formar 50% da imagem de uma pessoa. 50%. Os outros 50%, nos próximos 4 minutos, serão construídos. Então, para quem não me conhecia, na minha entrada, talvez você já tenha formado uma opinião. E agora eu tenho 3 minutos, 4 minutos, para terminar de formar. Pessoal de Avaré, está me vendo pela primeira vez. Para me conhecer, para formar uma imagem sobre o Douglas. E é essa imagem que eles vão levar para lá. E é essa imagem que quem não me conhecia vai formar. E, a partir daí, você tem a possibilidade de construir um pouco mais ou destruir um pouco mais. Né? A gente sempre tem essa possibilidade. Mas são 2 segundos para formar 50%. É muita coisa, né? E aí, às vezes você pode se questionar. Mas será que realmente 2 segundos é o suficiente? Será que a gente forma realmente um conceito em 2 segundos? E aí eu digo para vocês, sim. Por quê? Porque 2 segundos é o tempo de você formar uma imagem, e até mais rápido. Se eu pedir para você imaginar uma coisa, em menos de 2 segundos, você já formou essa imagem na sua cabeça. E acontece que o ser humano, a formação de conceitos dele mais básica é a associação simbólica. Você não conhece as coisas primeiro entendendo o conceito científico, a definição do dicionário. Você entende através de associações simbólicas. A gente começa a ouvir aquele barulhinho de chuva lá do fundo, e aí você fala, tá chovendo? Você não viu a chuva. Um símbolo, um signo veio até você, você decodificou aquilo de acordo com as suas experiências e formou uma imagem. Ou até mesmo, se eu falasse para você, falando em chuva, defina um tempo chuvoso. Você vai falar, bom, um tempo chuvoso é uma nuvem carregada com índice pluviométrico de tantos por cento até que atinja o limite e a pressão faça as águas cair. O céu está preto. Não é verdade? Essa é a forma mais primitiva. E desde criança a gente faz assim. Pô, o leão é o rei da floresta. E eu tenho uma coisa muito importante para contar para vocês. Primeiro que leão nem fica na floresta. Não é o habitat dele. E segundo que se a gente for olhar, ele é rei do quê? Mas por conta do símbolo, da imponência, da majestade que ele reflete, e isso foi trazido simbolicamente até para a religião, traz ali o leão da tribo de Judá e por aí vai, essa associação simbólica, ela é feita por conta da observação, do símbolo. Então o leão é o rei da floresta. E a partir daí eu posso associar várias coisas. Ninguém mexe com o leão, todo mundo obedece o leão. E por aí vai. Ninguém vai falar, por exemplo, a gazela é o
né? O rei da floresta. Porque ela não tem um perfil dominante, um perfil imponente, um perfil que demonstra ali também a juba, né? Então, essas associações simbólicas nós fazemos desde cedo. Desde cedo. Agora pensa bem. Alguns aqui mais novos, outro nem tanto, né? Quantos símbolos você já foi captando ao longo da sua vida? Bastante, certo? Agora pensa bem. Antes de você teve o seu pai, a sua mãe. E eles captaram vários símbolos. E antes deles, os avós, vários símbolos. Tataravós. E foi, e foi, e foi, e foi, e foi. Então são vários símbolos que foram captados e a gente foi formando associações simbólicas. E eu passo para frente, e eu formo e passo para frente, e eu formo e passo para frente. E isso vai. E aí Carl Jung vai falar que existe uma formação de um inconsciente coletivo. Você tem o seu inconsciente pessoal, que essa associação simbólica existe, mas você tem também um inconsciente coletivo. É engraçado que se eu virar aqui e falar assim, imagina um super-herói. Imaginou? Se eu perguntar para cada um como é esse super-herói, muito provavelmente a gente vai ter características simbólicas parecidas. Talvez um pensou no Super-Homem, o outro no Batman, o outro no Capitão América. Um foi um super-herói abstrato que você criou agora na sua cabeça. Você imaginou um ser que não existe, mas que tem um perfil de super-herói. E isso que é o fantástico. Você tem a capacidade de formar a imagem aí de um super-herói na sua cabeça, mesmo que ele não exista. Por quê? Porque esse símbolo já está impregnado em você. Do que é ser super-herói. E se a gente for do outro lado do mundo, lá no Japão, e perguntar para um japonês, pensa em um super-herói. Ele vai formar o dele também. Talvez o dele tenha olho puxado, talvez o dele tenha seja baixa estatura, branquinho, igual um japonês, mas as características simbólicas serão as mesmas. E isso se intensifica ainda mais porque nós estamos num período globalizado. Então essa troca simbólica, essa troca de informação, ela é cada vez maior. E isso vai formando esse inconsciente coletivo quase que global mesmo. Porque a humanidade ela já foi se espalhando, né? A gente tem aqui imigrantes, japoneses, italianos, alemães. Tem várias gente de vários povos, de várias culturas. E isso vai se perpetuando. Então, parece difícil falar isso, mas nós somos seres preconceituosos. Naturalmente. E aí não é um problema. O problema é você se guiar só pelo seu preconceito. Aí é um problema. Mas a gente sempre está formando preconceito. Gente, se você está numa rua escura e você vê uma pessoa mal encarada vindo, você já fala assim, é hoje. Me lasquei. Segura mais forte o celular. Se você está com o celular na mão, você já trava, né? Já dá aquele frio na barriga, principalmente as mulheres, eu sei que dá esse nervoso. Às vezes o homem fala assim, ó, será que dá para sair na mão? Será que ele está armado, alguma coisa? E aí eu sei que isso já vai passando na cabeça. Por quê? Porque é uma ação simbólica. Não tem o que fazer. Você julgou. Às vezes o cara era o cara mais bonzinho do mundo, é um santo. Mas não tem como você prever. A gente vai fazer uma análise prévia de acordo com as associações simbólicas que a gente tem. É assim que funciona. Dito isso, agora a gente vai trazer para o nosso universo. O porquê que é importante a gente ter um posicionamento de imagem adequado? Porque assim como eu olho o cara mal encarado no meio da rua, no escuro, e já fico com medo, às vezes alguém vai te olhar, vai te julgar, porque isso vai acontecer. A gente faz isso. A gente faz isso. A gente não quer que façam com a gente, mas a gente faz também. E aí, através daquele julgamento, os 2 segundos, ou os 4 minutos, você perdeu uma venda, um contrato, você perdeu a expansão da sua marca, porque às vezes é o tempo que você vai ter. Nesse estudo, eles colocaram 4 pilares, que são os principais, onde uma pessoa vai identificar, né, a formação dessa imagem. Primeiro deles, informação visual. Quando eu olho para alguém, a primeira imagem que eu tenho, a constituição dela, aquilo que eu estou enxergando, se você olhar para o seu lado, para cada pessoa, aquilo que eu enxerguei, eu formei uma imagem dela na minha cabeça. Eu já começo a definir, essa pessoa deve ser assim, assim, assado, olha o nariz dela, ela anda com o queixo levantado, pela roupa que ela tá.
a gente já faz um cálculo. Não é verdade? E a partir daí, esse é o primeiro e o mais importante e definitivo. Através dessa análise. Agora pensa bem. Vamos dissecar a nossa imagem. Nós somos seres humanos. A primeira coisa que vai formar e o mais importante é o quê? Você, o seu corpo. Vamos dizer, você pelado, sem nada, sem nenhum adereço, sem nada. É isso que vai formar a base da sua imagem. A gente consegue esconder uma coisa ali, outra aqui, né? Dependendo da roupa, dependendo do acessório, uma make bem feita, alguma coisa assim. Mas não vai dar para mudar 100%. Né? Você é você. E aí por isso que eu até brinquei. Será que ser gordinho, magrinho, bonito, feio vai influenciar alguma coisa? Lógico que vai. Tudo influencia. A pessoa vai te olhar de uma forma geral. E a depender de quem você é, isso pode trazer benefícios ou não. Eu sei que vocês pegaram muito a parte do feinho, do bonitinho, né? Porque mexe com o nosso ego também, né? Pô, será que eu ser feio vai me atrapalhar? Será que ser bonito vai me atrapalhar? Olha, vou ser bem honesto, sim. Faço uma provocação. Você já viu uma Gisele Bündchen na favela? Já viu? E é estranho isso, mas... estranho não. É compreensível. Quando uma pessoa, por exemplo, é muito bonita, parece que a sociedade, de uma forma geral, ela se move para fazer aquela pessoa dar certo, cara. As portas se abrem, você recebe melhor aquela pessoa, você fala assim, não, vem, tudo bem, o que você precisa? Você dá uma atenção melhor, porque é natural. Porque existe uma associação do bom, do belo e do justo. Quando eu vejo alguém muito bonito, eu já acho que ela é justa e que ela é boa. Completa a tríade. E às vezes nem é. Mas eu formo essa imagem na minha cabeça. Então tem sim uma facilidade. É determinante? Não, mas eu não posso negar que vai facilitar, que vai abrir portas. Por isso que eu sou um sucesso de vendas. Não é verdade? Não adianta virar o olho, Eric. Brincadeiras à parte, eu acho que não é o caso de ninguém aqui. Ninguém precisa ficar triste porque é muito feio ou que é muito bonito. Aqui a gente está na média, a grande maioria. Né? Então a gente não vai nem sair no prejuízo. A gente não está... Não, a gente está na média, meu. Só que pensa bem. Agora vamos ser bem honestos. Eu tenho como deixar de ser eu? Tem como mudar meu rosto? Tem como eu mudar tudo? Não dá. E às vezes quando a gente quer mexer, piora. Não é? Então assim, não dá pra eu ficar bonito, mas dá pra eu ficar forte, por exemplo. Isso dá, não dá? Não dá pra eu ficar bonito, mas dá pra eu me vestir um pouco melhor? Dá. E aqui eu quero fazer uma diferenciação entre se vestir melhor e ser elegante. Porque todo mundo, quando a gente fala assim, olha, você precisa se vestir melhor, a primeira associação é, eu tenho que botar um terno, uma social e uma gravata. Não, aí você está sendo elegante. Eu tenho que botar um baita de um vestido. Você está sendo elegante. E talvez isso seja apropriado para você mesmo. E você precisa ser elegante no seu dia a dia. Dependendo da sua comunicação. Mas ser bem vestido é estar com a roupa adequada para o seu propósito. Agora, como que eu entendo qual é o meu propósito? O alinhamento dos 3 eus. E aí não é o eu que normalmente o Pedro fala, eu acho. É um pouquinho diferente. É um outro eu. É o eu do meu método, tá? Quando eu vou fazer o posicionamento de imagem de qualquer pessoa, a gente trabalha com 3 eus. O eu verdadeiro, quem sou eu agora? Quem é você na sua essência? Tem coisa que não vai dar pra gente mudar. Você gosta, você tem suas preferências, suas manias, a sua característica física. Então, é você. Existe o eu que você gostaria de ser. Porque muitas vezes o eu de hoje não tá tão legal assim. Dá pra melhorar. Então, existe essa projeção de quem você gostaria de ser. E existe o eu, porque nós somos empresários, e quando nós posicionamos a nossa imagem é voltado para o nosso negócio, que o seu cliente precisa que você seja. E quando eu não tenho equilíbrio nessas 3 partes, alguma coisa vai dar errado. Quando eu penso só no eu que eu sou, eu tenho um posicionamento egoísta. Eu tenho um posicionamento egocêntrico. Eu faço o que eu quero, porque é mais confortável, porque eu gosto assim, porque tem que ser assim.
Agora, eu penso o seguinte, se você ficar só nisso, primeiro, o seu eu do futuro nunca vai chegar, o eu que você gostaria de ser, porque você vai permanecer sendo o mesmo. E segundo, você nunca vai conectar com o seu cliente, porque você está vendendo para você ou para o seu cliente. Então é preciso fazer essa diferenciação. Se eu sou o eu só do cliente, então o que o cliente precisa de mim? Não, eu preciso ser, porque eu preciso agradar o meu cliente, etc. Você vai correr o risco de perder a sua essência, de perder quem você é, e o eu do futuro também não vai chegar, porque você nunca está se desenvolvendo, você está sendo sempre para o cliente. Esse crescimento é sempre horizontal, você nunca vai subir. Você vai estar sempre aonde o cliente quer que você esteja. E agora, se eu quero ser só o eu do futuro, eu deixo de construir o presente. Não, eu só penso em ser aquele lá. Tá, mas o que você está fazendo aqui hoje? Quem é você hoje? Quem é o seu cliente hoje? Pode ser que lá no futuro o seu cliente seja diferente. Com as suas mudanças, os clientes mudem, as conexões mudem, ok. Mas quem é você hoje? Quem é o seu cliente hoje? Eu vou contar um desabafo para vocês. Lá na loja, a gente tem 300 mil decorações de foto infantil. Eu tenho o carrinho da Ferrari, eu tenho o carrinho dos Flintstones, eu tenho o fundo de Páscoa, fundo de Natal, tem tudo isso. Talvez você fale assim, que legal, eu quero levar o meu filho para ir no carrinho do Flintstones. Cara, eu acho isso brega demais, vou ser bem honesto. E eu não gosto. Mas quem é o meu cliente hoje? O meu cliente que bate lá na porta da minha loja hoje, que paga as minhas contas, que vai me contratar, muitas das vezes é esse. Então eu tenho que ir aos poucos mudando e oferecendo outras possibilidades para ele. Olha, eu sei quem você é, mas também tem quem eu sou e quem eu quero ser. Então, deixa eu ir te apresentando algumas novidades. Deixa eu ir te apresentando outras possibilidades. Mas eu não posso ignorar que ele, hoje, é o meu cliente. Eu tenho que, de alguma forma, me adequar para atendê-lo. Sem deixar de ser quem eu sou, sem deixar de visar quem eu quero ser. Então, preciso ter um equilíbrio nessas três partes. Certo? Então, na parte física, mas não vai dar, Douglas, eu não vou parar de comer McDonald's, eu não vou parar de tomar milkshake, é muito gostoso, eu sei. Eu também acho. Se eu pudesse, eu tomava sorvete todo dia. Às vezes eu faço isso. Mas aí opa, se toca, calma aí. Pô, Douglas, eu adoro, cara, ficar de havaiana, de bermuda. Meu, eu também. Se eu pudesse, eu usava camisa insider pra tudo, até pra casar. Nossa, entrar de camisa insider. Nossa, inclusive eu tô com ela hoje. Me patrocina aí, insider. Meu, eu adoro, cara. É confortável, cai bem. Nossa, é tudo maravilhoso. Mas nem sempre dá. Mas nem sempre dá. Então eu tenho que ter esse alinhamento. Identidade visual. Segundo ponto. A sua voz. A forma como você fala. É o segundo ponto que vai conectar com as pessoas e ela vai formar a sua imagem. Se a gente for pensar na tessitura da sua voz, se nós formos pensar na característica, não vai dar para, por exemplo, eu pegar o Rafael e fazer ele falar fino. Nunca. E não vai dar para o Pedro ter a voz do Rafael. Nunca. Mas dá para dar uma melhoradinha. Se você fazer alguns trabalhos com fono, você pode melhorar, trabalhar um pouco sua tessitura. Se isso de alguma forma te incomoda, se você percebe que isso de alguma forma pode prejudicar o seu negócio, eu preciso passar credibilidade, mas, cara, minha voz é muito fina. Começo a falar, as pessoas têm vontade de rir. Porque quer chegar eu lá com 1,80m, tipo o Anderson Silva, né? O cara bate em todo mundo com a voz fina. Ele mesmo fala que ele sofreu pra caramba por conta disso. Então, pode ser, dá pra dar uma melhoradinha, mas não dá pra resolver. Agora, uma coisa que dá pra você saber é saber modular a sua voz. Existe uma coisa que se chama movimento. Tudo que é muito estático, se passar um tempo, perdi. Se eu estivesse aqui, parado desde o princípio, aqui no meio, e falando na mesma tonalidade, sem modular a minha voz, e discursando com vocês, e ao 5 minutos eu estou sendo otimista, né? Eu já tinha perdido vocês. Porque não existe movimento no meu discurso. O que caracteriza o movimento? Em qualquer situação. Tensão e relaxamento. Como que faz movimento na música? Som
Tensão, silêncio. Como que faz movimento no corpo? Contração e relaxamento. Eu contraio e relaxo. Eu contraio e relaxo. E o movimento vai. Assim também é no nosso discurso. Existem formas de você elevar a energia no seu discurso, contrair, e formas de você relaxar. Isso você consegue fazer na sua voz. Então você consegue dessa forma prender a atenção das pessoas, criar uma imagem positiva. Então, por exemplo, energias altas, uma voz mais com raiva, típico personal trainer. Você tá lá, não aguento mais, não, vai, mais uma, 10. Você já liga a tensão. Isso de alguma forma eleva a sua energia e você vai. Outra energia alta, humor. Se você faz uma piada, se você é bem humorado, você tende a elevar a energia. Mas você já ficou do lado de alguém que faz piada o dia inteiro? Não dá, né? Alguma hora você vai se cansar. Por isso que é bom você saber fazer essa oscilação. Alguém que fala com raiva toda hora, uma hora ou outra você motiva. Mas 5 minutos a pessoa gritando na sua orelha, você fala, irmão, segura um pouco. Tá? Então, isso são possibilidades. Por que, por exemplo, não sei se vocês acompanharam, o Whindersson Nunes ele tentou lançar um produto, um infoproduto. Ele tem 28 milhões, na época, ele tinha, de seguidores no YouTube. Era o maior youtuber do Brasil. Todo mundo falou assim, cara, ele vai lançar, ele vai rachar de vender. Não vendeu, como era esperado. Por quê? Porque ele é sempre piada. Sempre piada. Sempre piada. Não existe oscilação. E aí você encara ele como o quê? Uma pessoa boa para te entreter. Uma pessoa boa para fazer humor. Por isso que ele tem 28 milhões. Mas uma pessoa para me ensinar o que eu tenho que fazer no meu negócio? Entendeu? O cara vai falar com você, você tem que fazer isso. Você vai virar e falar, será que ele tá zoando na minha cara? É uma piada ou é real? Então, existe esse lance de você saber modular, de você saber ser interessante e prendendo atenção. Da mesma forma, eu posso falar com compaixão, com empatia, com mais paz, com mais tranquilidade, transparecendo uma serenidade para as pessoas. E isso se conecta. E quando eu falo, aí eu consigo unir as duas coisas. Primeiro, o tom da minha voz, mas também eu posso fazer com que o meu corpo, lembra o visual, a primeira parte, também transpareça a minha intenção vocal. Então seria estranho se eu ficasse, tipo, movimentando meu braço, falando, calma, vai dar tudo certo. Você vai conseguir. Não faz sentido, certo? Então, existe uma coerência entre os dois pontos. Terceiro ponto, o que você fala. Como você fala era o terceiro ponto que fazia com que as pessoas conectassem a você e a sua identidade. Então, não basta só parecer. A gente tem que parecer também, mas a gente tem que ser, porque aí o que você fala, meu irmão, se você não tem conteúdo, já era. A pessoa pega no pulo. 2 minutinhos de conversa já percebeu, ó, essa pessoa domina ou não domina o assunto, essa pessoa é ou não é interessante, eu quero ficar ouvindo ela ou eu não quero. Então, se você não tem um conteúdo, se você não tem o que dizer, às vezes é melhor até ficar em silêncio. Porque como diria, né, é melhor parecer que você não é, a pessoa achar que você não é interessante do que ela ter certeza, né? Então, às vezes é melhor ficar em silêncio mesmo, ouve, capta as coisas, vai aprendendo, vai absorvendo, uma hora você vai ficar bom, você vai ter alguma coisa para oferecer, e aí você oferece. Mas é bom a gente cultivar o nosso interior, ter o que oferecer. E quando eu falo ter o que oferecer, eu não estou falando que você tem que estudar Aristóteles, Sócrates e etc. A maioria da formação intelectual, até mesmo cultural das pessoas, ela é rasa para mediana. Então você saber sobre filmes, sobre séries, sobre coisas do tipo, já te conecta com muita gente. Porque na maioria das vezes é isso que rola, né? Os assuntos. E isso eu não estou falando só de poder aquisitivo. Tem gente que é rica mesmo e nunca pegou um livro de Aristóteles para ler na vida. Nunca ouviu música clássica. E ok. Faz parte da nossa cultura. Aqui a gente está falando de conexão com o cliente, não de formação erudita, não de formação intelectual, de mudar a intelectualidade da nossa sociedade. Não é esse o ponto. Então ter conteúdo é importante.
para que você tenha e saiba o que dizer. Tenha algo para oferecer para as pessoas de fato. Se a pessoa conversa com você e ela sai do mesmo jeito que ela entrou, você não teve nada para oferecer. E provavelmente a imagem que ela formou de você não vai ser tão adequada. Às vezes você tava lá alinhado, roupa, nossa, tô no shape, tô com a roupa perfeita, eu falo muito bem, sei modular minha voz é agradável. Mas o que você falou? Na hora que você abriu a boca, o que saiu? E por último, o quarto ponto de conexão seria a postura corporal, a linguagem corporal. E aí, quando fala de linguagem corporal, um influencia um e o outro influencia o outro, né? A cabeça influencia o corpo influencia a cabeça e é uma bagunça. Às vezes você já observou, a pessoa às vezes ela anda, né, curvada, anda para baixo, né? E ela fala até meio para dentro, meio tímida, toda meio. Ou às vezes ela é muito, já anda muito pomposa. Tudo isso vai formar uma imagem. Nessa parte, o que eu posso aconselhar é: seja normal. Seja normal. Ombro alinhado, peito, né, aberto, que é o normal do ser humano, não é ficar assim. Aqui, não é peito de pombo, mas peito aberto. A postura do quadril certa. E a postura do quadril é um pouco difícil. E aí o nosso amigo Danilo das cadeiras sabe bem. Porque os Danilo das cadeiras é fogo, né? Danilo das cadeiras, parece nome de coisa de forró, né? Tipo, Danilo dos teclados, né? Mas enfim. Por quê? Porque a maioria de nós fica sentado o dia inteiro, na verdade. E aí o que acontece? Vou te contar. Existe um encurtamento da sua cadeia posterior. Por quê? Você fica o dia inteiro sentado, na maioria das vezes torto, na maioria das vezes numa cadeira não tão boa. Então já, né, por favor, vai procurar lá o Danilo para que você não encurte tanto a sua cadeia posterior. Mas o ideal mesmo era que a cada 25 minutos, a cada 30 minutos eu desse uma levantada, vou lá, beber uma água, isso já ajudaria. Dar uma alongada, aquele famoso colocar a mão no pé. Exato. Por quê? Porque senão você vai encurtando, vai encurtando. E aí o que acontece? A maioria de nós, se você observar, a maioria das pessoas elas ficam assim, ó, levemente jogando o quadril para frente, porque a cadeia posterior está encurtada e aqui está alongado. Então, se está encurtado, ela vai puxar. E aí a maioria das pessoas, olha as pessoas de lado, elas são levemente jogando para frente assim, ó, o quadril. Por conta disso. É um simples ajuste de postura. E tudo isso influencia. Imagina, você vai conversar com a pessoa, ela sempre anda assim, ó. Por quê? Porque ela quer? Não, é porque realmente não dá, né? Ficou tanto tempo assim, isso acontece. E isso vai produzir em você uma imagem. Então, se eu tenho o alinhamento de quem eu sou, de quem eu gostaria de ser e de quem as pessoas precisam que eu seja, e aí eu não tenho. Se eu tenho esse alinhamento e eu sei alinhar a minha imagem, alinhar o meu discurso, a minha voz, né, o que eu falo e como é a minha postura, tudo se encaixa. E aí eu produzo um posicionamento de imagem que realmente favorece o meu negócio. Exatamente. Agora, se eu fizer tudo isso, eu vou vender? Não posso te garantir isso. Mas, se você fizer tudo isso, você vai atrair. Isso eu posso te garantir. Vender aí é com você. Vender aí é com o seu produto. Às vezes seu produto não está tão legal. Às vezes a sua técnica de venda não está tão legal. Mas atrair você vai. Pode ter certeza. E aí, atraindo mais, a chance de conversão é maior. Certo? Gente, eu agradeço demais. Como eu disse, ofereci o que eu tinha de melhor para vocês hoje, nessa manhã. Então, eu agradeço a atenção. Eu percebi que realmente vocês estavam aí atentos. Né? Talvez internamente vocês estavam pensando na sua avó, no Fusca, enfim. Mas pelo menos externamente pareciam atentos. Então, eu agradeço realmente vocês terem me escutado. E para mim foi uma satisfação estar aqui com vocês. Espero ajudá-los sempre que possível nessa parte de posicionamento de imagem. A gente está sempre aqui fazendo trocas, né? E, por favor, gente,
que ainda não foi fazer uma foto, é o mínimo, né? Eu não tô falando para eu vender, não, mas, sério, entra lá no aplicativo do Geb, rola um pouquinho, vê se você contrataria o pessoal. E a gente tá aqui, sendo bem honesto, rasgando meu coração para vocês. Se o problema tá sendo grana, a gente faz um negócio, dá um jeito, entendeu? Nem que eu parcele. Se você faça uma foto de R$35, eu divido em 5 vezes para você, não tem problema. Minha foto, minha vida. Minha foto, minha vida, faz. Dá? Porque, gente, não dá. A gente acabou de falar que a imagem visual é a primeira coisa, não é? Às vezes a pessoa não vai ter a oportunidade de te conhecer fisicamente. A única coisa que ela vai ver é o seu Instagram. E aí chega lá uma foto parecendo uma capivara raivosa? Não. Na hora que terminar, eu falar uma salva de palmas. Então vamos dar um jeito nisso aí, né? Por favor, me procurem lá, a gente dá um jeito, financia, faz permuta, faz troca, não tem problema. Mas vamos resolver isso aí porque, pô, a gente conhece vocês, sabe que vocês têm coisa boa para oferecer. Show? Obrigado aí. Obrigado também ao Pedro por ceder aí o espaço da JEB. Da hora. Abre.